O sol desce lentamente sobre as planícies de Moabe. O vento toca as tendas. O rio Jordão brilha como uma linha de ouro à distância. O povo de Israel está parado, esperando, olhando. 40 anos se passaram desde a saída do Egito. Uma geração inteira ficou no deserto. Agora os filhos, não os pais, estão diante da terra prometida. E naquele cenário silencioso e solene, um homem se levanta. Moisés, o profeta, o libertador, o servo de Deus. Seus olhos olham o povo. Seu coração carrega lembranças, vitórias, quedas, murmurações, milagres, fogo, água saindo da rocha, a voz de Deus no Sinai, a poeira do deserto. Ele sabe que não atravessará o Jordão, mas sabe também que precisa deixar suas últimas palavras, últimas instruções, últimas advertências, últimos conselhos. Deuteronômio é isso, o discurso final de um líder que guiou um povo inteiro entre a escravidão e a liberdade. Agora, diante da geração que herdará a promessa, Moisés abre a boca para lembrar, para ensinar, para advertir e para preparar. E assim começa o livro que sela o coração de Israel e molda sua história para sempre. Capítulo 1. O discurso começa. Moisés se levanta diante da assembleia. O silêncio domina o vale. Ele fala com voz firme e pausada. O Senhor nos guiou desde Horebe. Nos mostrou o caminho à terra dos amorreus. Disse: Vede a terra diante de vós. Entrai e possui a herança. O povo escutava. Muitos não haviam nascido no Sinai. A voz de Moisés era a ponte entre o passado e o presente. Moisés continuou: Naquele dia, eu vos disse que não podia carregar-vos sozinho. Vós sois numerosos como as estrelas do céu. Então, escolhi líderes para vos ajudar, homens sábios, chefes de tribos. Ele pausa, olha ao redor. Mas quando chegamos a Cádiz Barneia, enviasteis espias, e mesmo com a promessa do Senhor, temestes, recuastes, chorastes em vossas tendas. Os olhos do povo se abaixam. Eles conhecem a história, sabem que seus pais morreram por causa daquela incredulidade. O Senhor se irou, diz Moisés. Jurou que aquela geração não entraria na terra. Somente Calebe, somente Josué. O vento sopra mais forte. A voz de Moisés ganha peso. Por isso vagamos tantos anos. Por isso muitos caíram pelo caminho, até que se levantasse uma geração nova, uma geração que aprenderia a confiar. Ele levanta o braço e aponta o Jordão. E eis que agora estáis aqui, prontos, diante da terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. O capítulo termina com o povo em silêncio, como se o passado ainda ecoasse no ar. Capítulo 2. A jornada pelo deserto. Moisés continua. Sua voz carrega memórias vivas. Viramo-nos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Andamos em círculos por muitos dias. O povo ouve, imaginando seus pais naquela longa travessia. O Senhor disse: Já haveis rodeado este monte por tempo demais. Então marchamos ao norte. As montanhas de Seir aparecem na lembrança. As fronteiras de Edom. Os encontros com povos que Deus disse para não tocar. Passamos pelos filhos de Esaú, continua Moisés, pelo caminho de Moabe. E o Senhor disse: Não provoqueis guerra, não darei a vós a terra deles. Israel comprou pão, comprou água, pagou por tudo. A jornada foi longa, calor de dia, frio de noite, mas Deus sustentou cada passo. Por 40 anos vossas roupas não envelheceram, vossos pés não incharam. O povo olha suas roupas, olha suas sandálias, sente o peso do cuidado de Deus. Moisés ergue o cajado. E quando chegamos ao território de Seom, rei de Esbom, ele não quis deixar-nos passar. O Senhor endureceu seu espírito, preparou sua queda, e nós o derrotamos. O capítulo se encerra com o povo lembrando que cada batalha foi escrita antes de ser lutada. Capítulo 3. As batalhas finais de Moisés. Moisés respira fundo. Ele se lembra de Og, o gigante.
Depois nos voltamos e subimos pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, veio contra nós com todo o seu povo. As pessoas murmuram entre si. Sabem que Og era temido em toda a região. Sua cama de ferro era gigantesca. Mas o Senhor disse: não o temas. Eu o entreguei nas tuas mãos. E a batalha aconteceu, rápida, decisiva. Israel tomou todas as suas cidades, 60 ao todo, fortificadas, muradas. O povo olha para Moisés com admiração. Aqueles não eram feitos humanos, eram obras de Deus. Dei Gileade e Bazã à meia tribo de Manassés. Diz Moisés: dei o vale aos filhos de Gade e Ruben. Ele olha Josué nos olhos. E ao meu servo Josué eu disse: teus olhos viram tudo o que o Senhor fez a esses reis. Assim fará ele a todas as nações que encontrarás. Não temas, o Senhor pelejará por ti. O povo sente que uma era está terminando, que uma voz está sendo passada adiante. Moisés respira fundo novamente. Ele sabe que não pode cruzar o Jordão, mas sabe também que sua missão ainda não terminou. Um novo discurso está prestes a começar. E a palavra do Senhor ainda ecoará por muitos capítulos. Capítulo 4. Lembrem-se do Deus que fala. O sol está alto. O povo forma um grande semicírculo em frente à tenda do encontro. Moisés se aproxima apoiado no cajado. Sua voz ganha força. Agora, Israel, ouve os estatutos e juízos que vos ensino, para que vivais, para que entreis e possuais a terra que vos dá o Senhor. Ele ergue o braço, como quem desperta soldados. Não acrescentem nada ao que vos ordeno. Não diminuam nada. Guardem tudo. Os rostos ficam atentos. O deserto parece prender o vento para que as palavras se espalhem. Vistes o que o Senhor fez em Baal-Peor, diz Moisés. Todos os que seguiram aquele ídolo morreram, mas vós, os que permanecestes no Senhor, estáis vivos hoje. Um silêncio pesado se instala. A lembrança ainda é recente. Moisés continua: guardem os mandamentos, e todas as nações dirão: que povo sábio, que povo entendido, que Deus tão perto deles. Ele aponta para o céu. Só guardem a si mesmos. Não se esqueçam do que vossos olhos viram. Ensinem a seus filhos e aos filhos de seus filhos. A voz de Moisés fica grave. No dia em que o Senhor falou convosco em Horebe, falou no meio do fogo. Havia trevas, nuvem, espessa escuridão. Mas vós não vistes forma alguma, apenas ouvistes a voz. Ele ergue o dedo. Por isso não façam imagens, semelhanças, esculturas, nem do céu, nem da terra, nem das águas. Sua voz sobe como um trovão. Porque o Senhor é fogo consumidor. É Deus zeloso. Alguns tremem, outros choram. Todos escutam. Moisés conclui: mesmo se vos corromperdes, e vos espalhardes entre as nações, e servirdes a ídolos, se dali buscardes ao Senhor, o achareis. Porque o Senhor vosso Deus é misericordioso. Não vos deixará, nem vos destruirá, nem esquecerá da aliança que fez com vossos pais. O povo respira fundo. A sombra das nuvens cobre parte do acampamento. A presença divina parece pairar perto dali. Capítulo 5. Os 10 mandamentos reafirmados. Moisés reúne o povo outra vez. O Senhor fez aliança conosco em Horebe. Anuncia: não com nossos pais apenas, mas conosco. Conosco que aqui estamos vivos hoje. Ele ergue o cajado e começa a recitar as palavras que ecoaram no Sinai. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagens, nem te curvarás diante delas. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guarda o sábado. Lembra-te de que foste escravo no Egito. Honra pai e mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. As palavras descem como chamas em cada coração. Nenhuma tenda murmura. Nenhuma criança chora. O Monte Sinai parece vivo na memória do povo.
Moisés lembra. Quando ouvistes a voz do Senhor no fogo, disseram. Moisés, fala tu conosco, que não nos fale Deus para que não morramos. Ele suspira. Quisera Deus que sempre tivesseis tal coração. Coração que teme, coração que obedece. E encerra o capítulo dizendo: andai em todo o caminho que o Senhor ordenou, para que vivais, para que prolongueis os dias na terra. Capítulo 6. O Senhor é único. O povo se aproxima novamente. A expectativa. O discurso entra em sua parte mais profunda. Moisés fala com ternura. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou, para que os temas, para que teus filhos os aprendam, e para que vivais muitos dias. Ele olha para as crianças, sentadas na areia. Olha para os jovens, que atravessarão o Jordão. Então diz com voz firme e sagrada: ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. O povo se arrepia. Esta é a frase que marcaria toda a fé de Israel. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Ele faz uma pausa. O silêncio é reverente. Estas palavras estarão no teu coração. Ensinarás a teus filhos. Falarás delas assentado, falando delas no caminho, ao deitar, ao levantar. Ata-as à tua mão, coloca-as como frontal entre os teus olhos. Escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O povo entende. A fé não é só rito, é vida, é respiração, é caminho. Moisés continua. Quando entrares na terra prometida, casas que não edificaste, poços que não cavaste, vinhas que não plantaste, guarda-te, não te esqueças do Senhor. Ele ergue o cajado como um memorial. Não sigas outros deuses, pois o Senhor é Deus zeloso. E conclui o capítulo com uma ordem simples e profunda. Faze o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que vivas, para que possuas a terra. Capítulo 7. Um povo separado. O sol já desce atrás das montanhas. A luz é dourada. O discurso continua. Quando o Senhor vos introduzir na terra, diz Moisés, lançará diante de vós muitas nações. Heteus, Girgazeus, Amorreus, Cananeus, Ferezeus, Heveus e Jebuseus. 7 nações maiores e mais poderosas do que vós. O povo escuta com temor. O Senhor as entregará nas vossas mãos. As destruireis. Não fareis aliança com elas. Não dareis vossas filhas a seus filhos. Moisés fala sério, muito sério, porque isso vos afastaria do Senhor, e então sua ira se acenderia. Ele levanta uma pedra do chão. Mostra ao povo. Derrubarei seus altares, quebrarei suas colunas, cortarei seus postes de ídolos, queimarei suas imagens. A pedra cai de sua mão. A poeira sobe, porque sois povo santo ao Senhor. O Senhor vos escolheu, não por serdes numerosos, mas porque Ele vos amou. O povo respira, alguns choram, outros apertam o peito. Sabei que o Senhor vosso Deus é Deus fiel. Guarda a aliança, guarda a misericórdia. 1000 gerações. Moisés encerra com promessa e advertência. Ele abençoará vossos filhos, vossos campos, vossas colheitas, vossos rebanhos, mas destruirá aqueles que o odiarem. O capítulo se fecha com o povo sentindo o peso e a grandeza de ser nação escolhida. Capítulo 8. Lembra-te do caminho. O sol nasce por trás das montanhas de Moabe. A luz toca as tendas. O povo se reúne. Moisés ergue a voz. Guardai todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, para que multipliqueis, para que possuais a terra prometida. Ele anda lentamente entre as tribos. A poeira sobe sob seus pés. Lembrai-vos de todo o caminho pelo qual o Senhor vos guiou. 40 anos no deserto, para vos humilhar, para vos provar, para saber o que estava no vosso coração. As pessoas se curvam levemente. Sabem que o deserto moldou seus pais e agora molda eles mesmos. Moisés continua.
Ele vos humilhou, vos deixou ter fome, vos sustentou com maná, para vos ensinar que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. O povo respira fundo, as lembranças são fortes. Vossos pés não inchavam, vossas roupas não envelheciam. O Senhor vos disciplinava como um pai disciplina o filho. A voz de Moisés cresce. Agora entrareis em uma terra boa, terra de ribeiros, de fontes, de trigo, de cevada, de vinhas, de figueiras, de mel. Os rostos se iluminam, eles conseguem imaginar. Comereis, vos fartareis, e bendireis ao Senhor. Mas a advertência chega dura. Guardai-vos, não vos esqueçais do Senhor. Não digais em vosso coração, a força de minha mão conseguiu isto. Ele aponta o cajado para o chão árido. Lembrai-vos, é Ele que vos dá força. É Ele que faz alianças. É Ele que mantém promessas. O capítulo termina com Moisés firme. Se vos esquecerdes do Senhor, perecereis como as nações que Ele destruirá diante de vós. Capítulo 9. Não é por vossos méritos, Moisés ainda está com o cajado na mão. O povo aguarda. Ouve, Israel, diz ele. Hoje atravessarás o Jordão, para possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes, fortificadas, gigantes. Alguns trocam olhares. A tensão aumenta. Moisés continua. Sabe hoje, o Senhor vai à tua frente como fogo consumidor. Ele os destruirá. Ele os humilhará diante de ti. Mas então a voz muda de tom, mais firme, mais profunda. Não digas em teu coração, por minha justiça o Senhor me trouxe aqui. O povo fica estático. Não, não é por tua justiça, nem por tua retidão, mas por causa da maldade dessas nações e por causa da promessa que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó. A verdade pesa, porque tu és povo de dura cerviz, diz Moisés. Desde o dia em que vos conheço, sempre fostes rebeldes. Ele relembra o bezerro de ouro, as murmurações, o fogo do Sinai. Eu me prostrei diante do Senhor 40 dias e 40 noites, diz Moisés, porque temia a destruição de todos vós. O povo sente vergonha, silêncio profundo. O capítulo termina com Moisés dizendo: o Senhor vos ouviu por amor a vós, não por vossa justiça. Capítulo 10. As tábuas renovadas. Moisés respira fundo e retoma a história. Naquele tempo, o Senhor me disse: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, sobe ao monte, farei novamente a minha aliança. O povo imagina Moisés subindo as encostas fumegantes, sozinho, com as pedras nas mãos. O Senhor escreveu nas tábuas as mesmas palavras, os 10 mandamentos, e eu as trouxe de volta. Ele faz uma pausa. Sua voz se suaviza. E agora, o Senhor pede de ti apenas isto: que o temas, que andes em seus caminhos, que o ames, que o sirvas, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Ele aponta para o céu. Ao Senhor pertence o céu, e o céu dos céus, a terra, e tudo o que nela existe. Mas só a vós o Senhor tomou. Só a vós o Senhor escolheu. A vós cresce. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não endureçais mais a cerviz. O povo sente o golpe espiritual. Não é sobre rituais, é sobre coração. Moisés encerra. O Senhor faz justiça ao órfão. Ama o estrangeiro. Dai também vós amor ao estrangeiro. Capítulo 11. Bênção e maldição. O vento muda. A tarde cai, o discurso se aprofunda. Ama o Senhor teu Deus, diz Moisés. Guarda seus mandamentos, suas ordenanças, seus estatutos. Ele lembra os milagres, a abertura do mar, a destruição de Faraó, as pragas, a terra engolindo Corá. Tudo volta à memória coletiva. Guardai estas palavras no coração, continua ele. Atai-as às mãos, colocai-as entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos. A repetição reforça. A fé precisa ser transmitida. Se ouvirdes atentamente, haverá chuva.
Haverá colheita, haverá trigo, haverá gado. Mas o tom muda. Se seguirdes outros deuses, o céu se fechará, a terra secará, e perecereis rapidamente. Ele aponta para o vale diante deles. Eis que hoje vos proponho bênção e maldição. A bênção se obedecerdes, a maldição se desobedecerdes. A tensão é palpável. Todo o povo respira como um só corpo. Capítulo 12. O lugar que o Senhor escolher. O sol já está baixo. A luz fica dourada. Moisés ergue a voz uma última vez neste bloco. Estes são os estatutos que guardareis na terra. Ele fala sobre destruição da idolatria, sobre derrubar altares, sobre queimar postes de ídolos. A voz fica firme. Não fareis como fazem as nações. Não adorareis em qualquer lugar. Ele aponta para o futuro. O Senhor escolherá um lugar. Ali poreis seu nome. Ali levareis ofertas. Ali celebrareis festas. O povo tenta imaginar esse lugar. Ainda não sabem. Será Jerusalém. Mas isso está muito à frente. Guardai-vos, continua Moisés. Não sigais atrás dos deuses da terra. Ele adverte sobre sangue, sobre práticas pagãs, sobre rituais de povos antigos. A conclusão chega firme. Guardai e ouvi todas estas palavras, para que bem vos suceda, para que prolongueis os dias na terra. O capítulo se encerra com a noite caindo rápido. O povo sente que a santidade não era apenas lei, era o caminho para sobreviver na terra prometida. Capítulo 13. O perigo da idolatria. A noite cai sobre o acampamento. As fogueiras acesas criam sombras altas. O povo está atento. Moisés ergue a voz. Se um profeta se levantar no meio de vós e fizer sinais e milagres e disser: vamos após outros deuses, não os sigais. Os rostos ficam tensos. É uma advertência direta, seríssima. O Senhor vos prova, diz Moisés, para saber se o amais de todo o coração, de toda a alma. A chama das tochas balança com o vento. Aquele que te chamar a seguir outros deuses, seja profeta, seja amigo, seja irmão, não o pouparás. A palavra é pesada como pedra. Moisés continua, firme. Se uma cidade inteira se desviar, não a poupareis. Destruí-la-eis. Queimareis todos os ídolos, e nada tomareis por lucro. A multidão sente o peso. Israel não poderia conviver com idolatria, nem abrigar sombras dentro da luz. O capítulo termina com a frase que ecoa entre as tribos: tira o mal do meio de ti. Capítulo 14. Um povo que se pertence a Deus. O amanhecer chega silencioso. Moisés retoma o discurso. Vós sois filhos do Senhor. Não vos cortareis como fazem as nações. Não seguireis seus costumes. Ele aponta para o povo. Porque sois povo santo, escolhido, separado. Então fala das leis alimentares, do puro e do impuro, do que é permitido, do que não é. Não é apenas dieta, é identidade, é separação espiritual. Moisés muda de assunto. Tragam o dízimo da colheita, do trigo, do vinho, do azeite, dos primogênitos, para que aprendais a temer o Senhor todos os dias. A ordem. A propósito, ele termina o capítulo falando sobre generosidade. No fim de 3 anos, separe o dízimo para os levitas, para os estrangeiros, para as viúvas, para os órfãos, para que tenham alimento, para que o Senhor vos abençoe. O povo entende. Ser santo não é apenas obedecer, é cuidar, é repartir. Capítulo 15. O ano do perdão e da liberdade. Amanhã avança. O ar está leve. Moisés continua. Ao fim de 7 anos farás remissão. Perdoarás dívidas. Libertarás aquele que te deve. O povo fica surpreso. É uma lei radical, diferente de qualquer nação. Não endureçais o coração, diz Moisés. Sempre haverá pobres, mas tu abrirás a mão e ajudarás. Ele olha para jovens e anciãos. Se teu irmão hebreu te servir 6 anos, no 7º o libertarás, e não o enviarás de mãos vazias.
A lei é profunda, cheia de justiça e compaixão. Porque fostes escravos no Egito, diz Moisés, e o Senhor vos resgatou. O capítulo termina com instruções sobre os primogênitos. Tudo é consagração, tudo é memória. Capítulo 16. As festas sagradas. O dia segue. O povo se aproxima ainda mais. Moisés explica: celebrai a Páscoa, no mês de Abibe, porque naquela noite o Senhor vos tirou do Egito. Ele faz uma pausa. A memória é sagrada. Por 7 dias comereis pão sem fermento, pão de aflição, para lembrar o dia em que saístes apressados. Depois fala da festa das semanas e da festa das tendas. Cada festa é uma memória viva, um marco, uma aliança entre tempo e eternidade. Moisés ergue a mão. Todos os homens aparecerão perante o Senhor, com ofertas, cada um conforme puder. A fé não é vazia, é resposta. Capítulo 17. Justiça, realeza e a palavra de Deus. O sol está descendo. A luz fica laranja. O final do discurso deste bloco se aproxima. Moisés fala sobre justiça, sobre casos difíceis, sobre ir ao sacerdote, sobre decisões perante o Senhor. Não torcerás o juízo, não tomarás suborno. A justiça vem do Senhor. Então ele fala sobre reis. Israel ainda não tem rei, mas terá. Quando entrares na terra e disseres: porei um rei sobre mim, ele será aquele que o Senhor escolher. Ele adverte: não multiplicará cavalos, nem mulheres, nem ouro. O povo fica em silêncio. É como se Moisés estivesse profetizando a história futura. A parte final é profunda e marcante. O rei escreverá para si uma cópia desta lei. A terá consigo todos os dias e a lerá continuamente, para que aprenda o temor do Senhor, para que seu coração não se exalte, para que não se desvie. A imagem é forte, um rei com a lei nas mãos, guiado não pela força, mas pela palavra. O discurso de Moisés ecoa sobre as planícies: justiça, santidade, memória, obediência, identidade, fé. Cada capítulo foi um golpe no coração, um chamado, um alerta, uma preparação. Israel está às portas da terra prometida, do outro lado do Jordão. A promessa está próxima. Mas antes da conquista, Deus molda o caráter do povo. A palavra precisa estar no centro. A fé precisa estar na alma. A obediência precisa estar no caminho. E assim Moisés encerra este trecho, com o povo respirando a mesma verdade. O Senhor é Deus. O Senhor é o guia. O Senhor é a promessa.